Carlos Cavalcante, mais informações do IML. Pois não, Gugu, nós estamos aqui ao lado do senhor José Alves. Ele foi uma das primeiras pessoas a chegar aqui no Instituto Médico Legal, logo que ele soube da informação. Ele nos mostrou o jornal, que você fez um comentário a respeito das previsões da mãe de Ná, que diria que os Mamonas Assassinas iriam sofrer um acidente. Fala, seus mal diagramados! Nesta semana, a queda do avião que vitimou os 5 integrantes dos Mamonas Assassinas completa 30 anos. Parece que foi ontem, dirá o quarentão que, assim como eu, tinha entre 8 e 15 anos naquele fatídico 2 de março de 1996, quando acordamos com as nossas mães nos dando a triste notícia. Somos frutos de uma geração que foi bombardeada na TV com coberturas apelativas e sensacionalistas de mortes de famosos que foram muito comuns naquela década. Além da banda, morreram também Ayrton Senna, Denner, João Paulo e Leandro. Lembro que a Record chegou a mostrar o corpo carbonizado do parceiro de Daniel. E até hoje não apaguei essa imagem da minha memória. E sobre os Mamonas, infelizmente, muita gente viu os corpos no site assustador e em álbuns de fotografia clandestinos que circulavam em bares e escolas, principalmente aqui em São Paulo. Mas não é essa lembrança mórbida que eu gosto de ter da banda. Lidando com a nostalgia, é melhor lembrar dos caras nos palcos, nos discos e em programas de auditório. Embora a nossa memória nos engane e insista em dizer que eles estavam todo domingo, ou no Domingão do Faustão, ou no Domingo Legal do Gugu, na verdade, eles tiveram poucas vezes nesses programas, coisa de 2 ou 3 vezes só. Até porque a trajetória dos Mamonas durou menos de um ano. Depois do incidente, sim, esses programas foram reprisados e nossas mães, tias e avós assistiram com o coração apertado e comentando que foi um desperdício o Dinho morrer tão jovem e bonito. Os outros não. Tudo bem, podiam morrer porque eram só jovens. Mamonas foi divertido e impactante para quem nasceu na primeira metade da década de 80 principalmente. Meu caso, ouvi o CD dos caras quase até furar. Decorei as letras em todos os encontros com os meus amigos e primos. Era de lei colocar o CD para rolar pelo menos uma vez. Os caras eram instrumentistas razoáveis, algumas letras tinham ótimas sacadas, deboche e até um pouco de crítica social difusa, já que os membros eram filhos de retirantes ou pobres moradores da periferia de Guarulhos, cidade carente de ídolos que, além da Rebeca Andrade, tem apenas famosos como Otávio Mesquita, Gabriel Martinelli, Juninho Bill e PC Siqueira. Tipo, não tem muito como se orgulhar de muita coisa além da ginasta e da banda. A própria história familiar de Dinho é diferenciada. Criado como evangélico, os pais eram engajados na política, mas pela esquerda, uma configuração familiar cada dia mais rara. Pessoalmente, eu não acredito mesmo que eles teriam ido muito além de um terceiro disco. Como toda banda com proposta bem-humorada, satura rápido. O segundo disco já não teria o mesmo impacto do primeiro. Estamos falando do fim dos anos 90 já. A música mudou rapidamente na virada do século e, em poucos anos, o que dominaria o rock era o emo, a pitch, os acústicos da MTV e as bandas dos anos 90 com público consolidado, tipo Rapa e Charlie Brown Jr. Onde Mamonas se encaixaria aí? Acho difícil de ter um espaço garantido, ainda mais dependendo do público infanto-juvenil, que costuma mudar rapidamente de ideia e de gosto. Fora que Mamonas era um fenômeno avassalador, estilo RPM, e também tinha a questão de possuir um vocalista muito mais bonito que os demais integrantes. Sendo assim, os convites para o Dinho sair aconteceriam naturalmente. Afinal, aconteceu até com o Vavá do Cara Metade e o Wesley Safadão, imagine com o Dinho, que era puro carisma. A ciumeira apareceria dentro da banda. Se ele ia ceder, não sabemos, mas ainda em vida, o vocalista demonstrou vontade de gravar sertanejo e ir além dessa proposta do rock meme. O jornalista e parça
Pablo Peixoto tem outra aposta sobre o futuro da banda. Poderia arriscar um resgate dos primórdios e gravar um disco mais pesado, como na época do Utopia, o que resultaria no Quatro Coiotes dos caras. Ou então, o caminho mais natural ser uma espécie de nova Blitz, pegando mais leve nas letras e sendo uma banda caricatural que entra em turnê esporadicamente, enquanto Dinho viraria um novo Evandro Mesquita atuando ou apresentando programas de TV. Pode ser por aí. Beleza, carisma e carinho do público ele tinha. Melhor sustentar uma trajetória longa e menos bombástica do que lidar com a fama de uma forma tóxica e querer sustentar um patamar quase impossível de repetir. Pousaria para a G Magazine? Sim, seria uma edição mais histórica que a do Vampeta. Namoraria atrizes? Com certeza. A Débora Seco e a Daniele Vintes entrariam na lista de conquistas do Dinho. E, eventualmente, ele poderia aparecer na Fazenda ou no BBB. Já os outros integrantes fica mais difícil prever. Bento tinha talento para tocar guitarra em discos de estúdio de outros artistas, e certamente o faria. Os irmãos Razek tentariam montar bandas com o Júnior da Sandy, Andreas Kisser ou algum ex-integrante do Angra, e sempre estariam rodando por aí com algum novo projeto. O Gordinho ia trampar nos computers e se isolar do mundo artístico. Não sei como eles se posicionariam politicamente, e esse é um debate insistente nas redes sociais quando o assunto é Mamonas Assassinas. Dinho já posou com camiseta de campanha do Lula. Até aí, o Lobão também. Muita coisa muda em 30 anos. Tudo depende do quão ressentidos alguns integrantes ficariam com a possibilidade do ostracismo e como a falta de terapia afetaria a vida dos caras. E nós vimos diversas vezes como o fracassado artístico é atraído pelo discurso reacionário, o que também é um fenômeno gerado pela ansiedade contínua pelo sucesso que a nossa sociedade exige. Fora que eles enfrentariam a era do politicamente correto e talvez não lidariam bem com o que durante muito tempo foi chamado de mimimi pelo povo do Pânico na TV e humoristas do CQC. Em algum momento fariam turnês de reunião para levantar uma grana e mexer com a nostalgia dos quarentões. Só que sucesso como naquele início seria quase impossível de manter, já que nenhuma banda dos anos 90 sustenta o mesmo status hoje em dia. Enfim, esse exercício de imaginar o que poderia ter sido só existe porque também temos dificuldade de lidar com a crueldade que é qualquer pessoa morrer tão cedo assim. O que importa, no fundo, é o que eles foram em vida. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso Apoia-se, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo aqui para vocês. E aqueles que ainda não adquiriram, não esqueçam de comprar o meu mais novo livro, É Possível Unir o Brasil, que sai pela Editora Planeta e está disponível à venda em todas as livrarias do Brasil, certo? E para todos aqueles que imaginavam que esse seria um vídeo de crítica à banda, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.